Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Bíblia, um tesouro escondido. Estamos agora passeando, podemos dizer, pelo livro de Levítico, mais um dos livros escritos por Moisés. E hoje nós vamos entrar um pouco mais agora no ofício do sacerdote, como eles eram consagrados. E para falar sobre esse tema, eu queria saudar os pastores que estão sempre conosco. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor aos nossos irmãos, amigos que estão conosco. E o pastor Diniz Cipreste, paz do Senhor, pastor Diniz. Paz do Senhor a todos. Bom, no último episódio nós encerramos falando sobre as ofertas e o que cada uma delas representava no seu caráter profético, naquilo que elas apontavam para o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o ofício do sacerdote, esses homens que Deus escolheu através da linhagem de Arão, da tribo de Levi, para realizar o trabalho no tabernáculo. Eu gostaria de passar aqui a palavra para o pastor Diniz, para nós iniciarmos esse episódio, pastor Diniz. Paz do Senhor. Vamos lá. Quando nós falamos, nós vamos entrar aqui no sacerdócio, naquilo que Arão e os seus filhos que foram escolhidos eram da tribo de Levi, eram levitas, como Moisés também, e foram escolhidos para essa nobre função. Era uma coisa gloriosa. Você imagina que a escolha desses homens foi para que eles pudessem conhecer mistérios e ver coisas que o homem natural não podia ver. Você imagina o que é você ser chamado por Deus para entrar no lugar que era conhecido como o Santíssimo, onde Deus se revelava, onde Deus se fazia presente. Então, quando nós entramos nessa parte, aí nós vamos ver algo que, às vezes, alguém pode pensar, Deus escolheu esses homens porque eram super-homens, homens extraordinários, e o que nós vamos tratar nesse capítulo é isso. Não é. Nesse capítulo nós vamos ver que eles tipificam profeticamente Arão ali como uma figura do Senhor Jesus, o sumo sacerdote perfeito, mas que abriu um caminho para nós sacerdotes podermos entrar na presença desse Deus maravilhoso que é o que aconteceu lá. Então esse capítulo vai tratar justamente daquilo que são as condições, como entrar, por que entrar. Não é bem assim, você é muito bom, pega aí a sua vestimenta do jeito que você está e entra lá. Não é isso. Tem toda uma preparação. E aí nós vamos ver que essa preparação, a primeira coisa, ela foi revelada por Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Na obra de Deus sempre é assim, é aquilo que Deus tem, aquilo que Deus estabeleceu. E o mais maravilhoso é que nós vamos ver tudo o que Deus deu para que você possa se achegar à presença desse Deus nessa função, com essa ousadia, digamos assim, de você poder oferecer um sacrifício a Deus e você poder entrar na presença desse Deus. O que eu vejo que é muito maravilhoso, nós até comentamos sobre esse ponto, é o interesse de Deus em ter comunhão com o homem, em se relacionar com o homem. Ele prepara tudo, ele orienta o tabernáculo, ele orienta as leis, ele orienta as ofertas, a forma do sacrifício, a forma do culto, por amar ao homem, por querer esse resgate, ter essa comunhão. E nós vamos ver sempre essa insistência de Deus querendo salvar e remir o homem, né, pastor Fernando? Exatamente, e como o pastor Diniz menciona, os detalhes que o Senhor mostra, em cada... Por exemplo, você pega as vestes de Arão, cada detalhe da vestidura dele, e tinha que ser daquela forma. Não podia ser diferente daquilo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Então, isso é maravilhoso para que nós entendamos que precisa ser do jeito do Senhor. Cada detalhe. Mas por que esse detalhe?
Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não posso fazer de outro jeito? Por que assim vai ficar mais fácil? Assim é mais lógico? Por que eu tenho que fazer de outra maneira? Mas é porque é a forma que Deus estabeleceu, é a forma que Ele quer, e é dessa maneira que Ele quer ter esse relacionamento conosco. E a gente vê até o capítulo 8, a gente vê a oferta, né? Cada tipo de oferta, cada significado da oferta, e a gente vê que cada uma delas aponta para o Senhor Jesus, que foi a oferta perfeita a Deus, o sacrifício perfeito foi o dele ali na cruz. Então você vê que inicia com o sacrifício e depois passa para o sacerdócio, que era aquele que iria entrar na presença de Deus, aquele que iria ministrar no lugar santo e no santo do santo, a responsabilidade dele, e que também aponta para o Senhor Jesus, né, que é o sumo sacerdote. O livro de Hebreus deixa claro. A gente vê um paralelo muito grande de Levítico com Hebreus, ou seja, Levítico a sombra, né? E Hebreus, ela se cumprindo ali na figura do Senhor Jesus, que é mostrado em toda a carta aos Hebreus, né? Então isso é maravilhoso. As vestes, o detalhe do sangue, como tinha que ser, né? Aonde, né? O sangue tinha que ser colocado, e cada detalhe desse com um significado profético para nós maravilhoso. E quando a gente alcança isso, esse mistério, como o Diniz falou, aquilo que está além da letra, quando a gente alcança, é glorioso. A gente vê ele se cumprindo no Senhor Jesus e na nossa vida como um servo de Deus, né? Pastor Diniz, até antes de passar a palavra para o senhor, só para situar você que está nos acompanhando, nós estamos no capítulo 8 do livro de Levítico. E eu acho que um versículo importante que pontua esse capítulo é esse aqui, ó. Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e os cestos dos pães asmos, né? Aqui vai falando já as orientações. Pastor Diniz, só para... Quando a gente lê aqui o capítulo 8, e é claro, lembrando a todos os ouvintes que nós estamos aqui fazendo uma síntese, como a gente fala, um voo de helicóptero por cima, e é riquíssimo e vale a pena os irmãos meditarem, porque em cada versículo desse você encontra uma revelação, uma mensagem maravilhosa. Mas nesse voo nosso aqui, pelo capítulo 8, no estúdio de hoje, no verso 4, você já vê assim: tudo conforme Deus ordenara. Moisés fez tudo. Deus não é esse negócio como Deus aconselhou, como Deus pediu, não. Ele ordenou. Ele ordena, ele é o Senhor. E nós os servos. E nós os servos. E Moisés entendeu isso perfeitamente. Então, tudo como o Senhor ordenara. E aí você vai ver o seguinte: você não entra na presença de Deus de qualquer jeito. Deus tem uma bênção para o homem, mas Deus quer te vestir primeiro. E antes de tudo, nós vemos que começa com a lavagem com água. Antes de tudo, o homem tem uma experiência com a palavra de Deus. As coisas começam pela palavra. Deus ordena pela palavra. Deus ordenou. É o homem disposto a obedecer a palavra. O justo vive da fé. A fé é obediência, é obedecer, é ouvir a voz, né? A fé vem pelo ouvir. Então você ouve e obedece. E isso daqui é a lavagem. É Deus se revelando pela sua palavra, lavando o homem, mudando o homem. Não é a sua verdade mais. Agora é a verdade de Deus, né? A oração sacerdotal de Jesus. Eu lhes dei a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então começa aqui, as coisas de Deus todas começam pela palavra de Deus. É Deus ordenando, é Deus falando, é Deus estabelecendo. Então eles foram lavados, porque o homem precisa de ser lavado. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus é a palavra de poder. Ela muda o homem, ela transforma o homem, ela tira a impureza. Então eles foram lavados.
E nós somos lavados, transformados pela palavra de Deus. É o pedido de Pedro, né? Senhor, lava tudo. Lava tudo, né? Transforma tudo. As vestes sacerdotais. Você não vai entrar diante do Senhor com seus trapos de imundície, com a sua veste lá sua capa lá de cego de Jericó. De Jericó, né? De Bartimeu, né? De Bartimeu. Você não vai entrar com a sua roupa de mendigo, que é o que nós somos, diante desse Deus rico, maravilhoso, poderoso. É a experiência do filho pródigo, né? Quando você chega, você voltou, mesmo quem voltou, você não vem com essas vestes do mundo para cá, não. Mal cheiroso, né? Deus vai te dar vestes novas. E é isso que está acontecendo com o sacerdote aqui. Você vai entrar na presença de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus rico, de um Deus santo. E Deus vai te dar. Não é você que tem. É a palavra dele que te lava, é a palavra dele que te transforma. E depois você vai para as vestes sacerdotais, vestes de santidade. É aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E nós não somos dignos, mas Ele vai fazer com que sejamos dignos. Pelo que Ele deu, pelo que Ele fez, essas vestes são dadas ao sacerdote. A unção com óleo, é o que nós vamos ver aqui no capítulo 8. Você quer entrar na presença de Deus? A palavra de Deus diz que nós entramos com ousadia. O véu do templo se rasgou. O sacerdote hoje sou eu e você que está me ouvindo. Mas nós temos que saber que nós estamos entrando na presença de Deus como o sumo sacerdote. Deus fez tudo para nós. Nos vestiu com vestes de salvação. É a experiência, né? É aquilo que nós estamos vivendo. É aquilo que está lá em Laodiceia, que nós estamos estudando aí na escola bíblica, né? É ouro provado no fogo, mas é vestes brancas. O Senhor tem para você. Então aqui são essas vestes e a unção com óleo, que é a bênção do Espírito Santo. Não é você, não. Você foi ungido, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. O óleo está sobre a sua vida e o homem precisa dessa capacitação. Por exemplo, nós que somos pastores, você que é diácono, você que é uma irmã que está à frente de um grupo de louvor, faz parte de um grupo de louvor, é professora, quem nos capacita é o Senhor. Sem o Espírito Santo nós não vamos em lugar nenhum, nós não vamos fazer nada. Nós precisamos dessa bênção. Você é sacerdote, mas você não pode dispensar essas coisas. A palavra de Deus te transformou e continua transformando. A fé está presente hoje. Eu estou ouvindo a voz de Deus hoje. É a palavra de Deus hoje. As vestes são vestes de santidade, porque é com essas vestes, não é com a sua impureza que você vai servir a Deus, não. Ministrar perante esse Deus, não. E você tem a unção do Espírito sobre a sua vida. E isso tudo é maravilhoso porque você enxerga a tipologia de Cristo Jesus no sumo sacerdote e em nós você enxerga o sacerdócio santo. Glória a Deus. O chamado de Deus. Deus te chamou, Deus te deu todas as condições, te lavou, te deu o azeite da unção, te deu essas vestes maravilhosas, te deu a bênção do Espírito Santo. Deus fez tudo isso para que você possa ministrar e entrar com ousadia na presença desse Deus. E tudo isso é muito maravilhoso, pastor Diniz, porque ao olharmos para o sumo sacerdote, ele não era uma pessoa que você não identificava. Você olhava com todos esses recursos, com as vestes, né, com a postura, com o ofício, não tinha dúvida. Ali vai um sacerdote. E o sangue. E o sangue. Então, o servo de Deus, ele precisa ser identificado, né? Ele está vestido da graça, ele tem uma porção sobre ele. Isso nos identifica como servos do Senhor. Agora, pastor Fernando, acho que dentro desse preparo todo do sacerdote, da consagração, tem um detalhe muito importante, que era o sangue. Você podia falar um pouquinho sobre isso? O detalhe do sangue, né, do cordeiro, do carneiro, né, que era sacrificado e que era posto. Primeiramente, ele colocava a mão, né, na cabeça do animal, né, que seria sacrificado, e depois do sacrifício, o sangue era passado na orelha
direita, né, no polegar direito e no dedo maior do pé. E isso para nós tem um significado profético. Primeiro, a mão do sumo sacerdote sobre o animal é o governo, né? Nos fala do governo do Senhor Jesus como cabeça da igreja, né? Ele é quem governa, ele é quem conduz a igreja. E o detalhe do sangue na orelha, né, é ouvir. Ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É a capacitação, a consagração para poder ouvir a voz do Senhor. Né? Sensibilidade para você ouvir a voz do Senhor. Então é o sangue na orelha, né? É o sangue no polegar. O polegar é a firmeza da mão, é a firmeza, a mão como ministério de Jesus na nossa vida. Então é a firmeza, então é o agir no Espírito. Realizar os trabalhos, né, que o Senhor confiou, realizar a né? obra pelo Espírito Santo, não é pela nossa vontade, não é por aquilo que eu acho, né? O Diniz sempre cita nas aulas e nas mensagens, ele cita Paulo querendo ir para a Ásia, querendo ir para Bitínia, e eu falo assim, mas fomos impedidos pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Ou seja, a sensibilidade dele de ouvir a voz do Senhor, entender que não era aquilo que o Espírito Santo... Eles não iriam fazer nada de errado, eles iriam pregar o Evangelho. Se fosse para a Ásia, se fosse para Bitínia, eles iriam fazer o que lá? Eles iriam pregar o Evangelho ali. Mas, apesar de pregar o Evangelho, eles não estariam realizando a obra de Deus, porque não era aquilo que Deus queria que eles fizessem. Queria que eles fossem para Macedônia, porque ali tinha uma família que Deus queria alcançar. Então, é a mão, é o trabalho governado pelo Espírito Santo de Deus. E no dedo maior, né, o dedão, podemos dizer, é o caminho, né? O equilíbrio no caminho, né, sem claudicar, sem desviar, né, sem sair daquilo que é o rumo que Deus ordenou para o servo dele, né? E é maravilhoso isso, porque bem-aventurados aqueles que entendem isso, que alcançam isso e que estão dispostos a cada dia lutar por esta bênção em suas vidas, né? De exercer esse sacerdócio. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então, nós exercermos esse sacerdócio que o Pai nos deu através de Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque é através dele que nós vamos entrar na presença de Deus. Poder realizar a obra de Deus, isso é um privilégio. Glória a Deus. Quem somos nós? Quem é o homem? Diz o salmista, para que Deus se lembre dele. Mas ele se lembrou de Glória nós, a Jesus. né? E deu o seu Filho para que através dele nós possamos também ser sacerdotes e ministrar na presença dele e realizar esta obra sob o governo do Espírito Santo. E é isso que é. Porque eu posso achar que eu estou fazendo a obra de Deus, mas se não for pelo Espírito, ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então não tem outra maneira de realizar a não ser pelo Espírito. E o sacerdócio no Antigo Testamento é uma sombra gloriosa, uma figura gloriosa daquele que hoje se coloca como servo de Deus e através de Jesus ele se torna um sacerdote diante de Deus também. Muito bem. É insondável aqui esse capítulo 8, é maravilhoso, mas nós temos só esse programa para falarmos sobre o capítulo 8. E eu gostaria de encerrar, se você não tiver mais, os companheiros não tiverem mais alguma coisa, pelo tempo que já está avançado. 1 Pedro 2,9 explica isso tudo. Mas vós sois, Fernando já mencionou aqui o versículo, mas vós sois a geração eleita. Olha que coisa gloriosa. Eleito. Foi você que Deus te elegeu, está aqui a eleição. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É tudo isso que você está vendo em Arão ali. É a figura Arão e os filhos. Que é destinado para nós, né, os servos de Deus. Para nós.
né? Conhecer os segredos, a nós nos foi dado conhecer os mistérios de Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não era ali Arão, o cara, não. Era um homem Tinha necessitado. sangue, tinha sangue ali, o mistério está ali. Alguém morreu por você, alguém deu a vida por você. Jesus desceu da eternidade para nos santificar, Glória a Deus. para lavar as nossas vestes, para nos apresentarmos dele dessa maneira e entrarmos na intimidade de Deus, amigos. Glória a Deus. De Deus. Que maravilha. Bom, estamos encerrando esse episódio e queremos deixar a todos que nos acompanham um abraço fraternal, um abraço aos pastores. E, se Deus quiser, voltaremos no próximo episódio. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Pai do Senhor.